Olá, meu camarada! Vamos para mais um vídeo desse canal. Me conta aí se vocês assistiram o filme Doutor Gama, que nós falamos no vídeo passado. Se você não assistiu, assista, que é um vídeo que vai ajudar bastante aí. Esse filme do Doutor Gama nos esclarece muitos pontos históricos importantes. E se vocês quiserem, deixe nos comentários que eu trago uma análise fílmica, né? Porque, como vocês sabem, no doutorado eu estudei muito cinema, então dá para fazer uma análise fílmica em alguns pontos específicos do filme. Coloca aí nos comentários se vocês querem que eu faça, tá bom? Hoje nós vamos falar de outro abolicionista, né? Porque com a morte do Dr. Gama, né, em 1882, abriu esse espaço para a ascensão de um líder que era ainda mais radical, Antônio Bento. Antônio Bento de Souza e Castro e sua rede de homens de ação, conhecido como Caifás. Você já ouviu falar nos Caifás? E qual a relação dos Caifás com os nossos capoeiras? Lembre-se, não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. Nós estamos estudando neste momento o livro do Mestre Pedro, Capoeiras e Valentões na História de São Paulo. Se você não está acompanhando a playlist, eu vou deixar no final. Acompanhe todos os vídeos para entender a história da capoeira ligada à história do Brasil e essa pesquisa fantástica que Pedro Figueiredo Alves da Cunha fez, deixou para nós e é maravilhoso. Mas vamos lá estudar para entender quem foi Antônio Bento. A sua origem, a sua formação. Ele nasceu em 17 de fevereiro de 1843, filho de uma família muito abastada da capital paulista, né? Ele ingressou na Faculdade de Direito em 1864, formando-se em 1868. Lembre-se que na Faculdade de Direito, o mestre Pedro trouxe essa pesquisa para a gente com documentação histórica, não foi informação tirada do... foi tirada de muito documento. E nessas documentações a gente sabe da relevância da capoeira naquela faculdade de Direito ali de São Paulo, que foi a primeira academia de Direito do país. Quem não está assistindo, acompanha a playlist que vocês vão entender. A carreira de Antônio Bento. Ele atuou como promotor em Botucatu e Limeira e foi nomeado juiz municipal em Atibaia em 1871. Era descrito como honesto e justiceiro, mas imprudente e arrebatado, sofrendo atentados por suas sentenças abolicionistas. Percebam, todo líder, né, que fica a favor do povo, que vai contra o sistema, acontece essas questões. Ele sofreu vários atentados contra a sua vida, porque ele tinha essa pegada muito mais radical do que Luiz Gama, dessa rede, né, abolicionista. Antônio Bento organizou uma vasta rede de libertação de cativos. Lembra que a gente já estudou lá o que Luiz Gama fez? Conseguia reunir pessoas, conseguia angariar fundos para libertar escravizados. Então, Antônio Bento ele faz uma outra frente, né? Porque ele tinha muita proximidade com os negros, né? Com os escravizados, libertos, com as habilidades de luta, que a gente pode fazer as nossas conjecturas, que a gente já viu da Academia de Direito, ele sai da Academia de Direito, essa relação com os capoeiras, a gente pode fazer essas conjecturas, apesar de na documentação estar dizendo que eram negros com habilidades de luta. E essa luta pode muito bem ser a nossa capoeira. Faça aí suas próprias conjecturas, faça as relações, estude, leiam. E aqui nós não estamos nesse canal para ditar verdades absolutas, mas sim para trazer pesquisa e fazer com que você, camarada, se aproprie da história da capoeira. Então, havia essa rede ali de Caifás nas fazendas, os colaboradores nas ferrovias, né, que tinha essa ligação de Santos com outros locais. Quando chegava em Santos, né, esses negros escravizados, fugitivos, havia essa dispersão em Santos. Há também uma coligação entre os cocheiros e os abrigos. Cada elo dessa cadeia exigia coragem, discrição e muitas vezes essa habilidade no combate físico. Existe muita documentação que fala da habilidade desses negros fugitivos no combate físico. Muita gente, né, pode fazer as conjecturas a partir do que a gente tem em outros estados, porque você não pode ficar com uma única fonte quando você está fazendo pesquisa histórica. Já tem vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer pesquisa histórica. Você tem que fazer o cruzamento das fontes. E com a quantidade de fontes e pesquisas que nós temos em outros estados, dá para perceber que se fala, sim, da capoeira. E dentro dessas redes tinha a confraria e o jornal A Redenção. O jornal é uma fonte de pesquisa histórica muito importante e que em todo estado que você for lá, já falei também sobre isso, né? Vai na Hemeroteca Nacional, na Biblioteca Nacional, coloca os escritores do jornal do seu estado, que com certeza você vai encontrar capoeira. Foi assim que eu encontrei no Ceará, encontrei em vários estados fazendo essa pesquisa. Mas falta braços, né? Falta pesquisadores, faltam pessoas da capoeira para fazer essa pesquisa. A sede do movimento abolicionista paulista era a Confraria de Nossa Senhora dos Remédios, onde também funcionava a tipografia do jornal Redenção.
Ali se reuniam dois grupos solidários: os intelectuais, que eram responsáveis pela propaganda, articulação política e produção jornalística do movimento, e os homens de ação, que são os caifazes de Antônio Bento, executores das missões de risco, sempre armados de cacete. Isso é um ponto importante, porque ele não aconselhava que seus homens, né, seus caifazes, utilizassem da navalha. Se você está acompanhando a playlist, você já viu lá o Duque Estrada falando, né, que a navalha estragou a capoeira. Quando há essa discussão, no início do século XX, da capoeira como esporte, de trazer a capoeira como esporte de origem nacional, há esse debate de que a navalha foi realmente o que levou a capoeira para outros caminhos, né? São debates que a gente vem discutindo aqui no canal e também na Sociedade da Ginga. A Sociedade da Ginga é uma comunidade, né, que nós temos, em que eu dou aula uma vez por mês, ao vivo e online. Se você não sabe o que é, nem como entrar, eu deixo sempre no primeiro comentário fixado o link para você me perguntar se tiver alguma dúvida. Mas lá nós temos já um vídeo, né, da navalha ao berimbau, que o autor vai falar sobre essa questão da navalha, mas também da questão da malandragem, né? Desse envolvimento da malandragem com a capoeira. A gente tem um vídeo já. E esse próximo mês agora, esse mês, né? Ou julho, esse mês de julho, eu vou terminar o livro, porque o livro é muito grande, muito complexo, com muita teoria, mas que é importante a gente discutir essa questão da malandragem, né? Essa relação da malandragem com a capoeira. Mas vamos voltar aqui aos caifás, né? Por que caifás? Aí nós temos uma notícia aqui, né, do Diário Popular, que diz assim: os escravocratas têm a seu serviço os capitães do mato, que são os judeus. Os abolicionistas têm os seus caifazes, que são soberanos sacrificadores dos judeus. Caifás é que está na conta. Enquanto houver escravos, haverá caifazes, que são o poder executivo pelo cacete. Isso aqui é uma notícia lá, né, que revelava essa essência do grupo, Homens de Ação, uma espécie de capanga abolicionista. Esse jornal A Redenção defendia que os abolicionistas andem sempre armados porque estão sempre em perigo de vida, mas lembre que o líder deles não gostava dessa questão da navalha, mas ficavam armados de cacetes e outras armas, né? Essa analogia aqui de capitães do mato judeus e os justiceiros, abolicionistas, capoeira, ser Caifás, remete, né, faz uma analogia àquela questão da Bíblia, né, que o Caifás, o sumo sacerdote, vai condenar Jesus, um inocente, para a crucificação com o discurso de que era para um bem maior, né? De que era para o bem do povo. Então, com esse discurso, leva-se Jesus à crucificação. Então, aqui se faz uma analogia, claro que não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra, mas essa analogia é feita nesse jornal por conta disso, né? Porque vai falar que esses abolicionistas, né, os caifazes, os capoeiras que estavam envolvidos ali, porque eram homens com habilidade de luta, não tem escrita a palavra capoeira, mas como eu falei já em vários vídeos, não se apegue à palavra capoeira. Quando você está fazendo pesquisa histórica, você tem que colocar vários descritores e fazer as conjecturas, fazer o cruzamento das fontes para entender o que estava acontecendo ali, inclusive de quem era esse jornal, quem é que estava proferindo a notícia, tudo isso tem que se levar em consideração quando você está fazendo pesquisa histórica. Então, é uma analogia interessante, e aí ele traz essa questão de que os capitães do mato seriam os judeus, e que cada um se utilizava das suas armas. E aí, o mestre Pedro traz aqui os perfis dos homens de ação, né? Arthur Carlos, operário, preto, moço, alto, vivo, inteligente, liderava negros em São Paulo com grande influência sobre eles. Toda vez que você vê uma notícia no jornal do século XIX, né, que a minha pesquisa em Sergipe foi no século XIX, então eu pesquisei muito nos jornais do século XIX, não só de Sergipe, mas de outros estados, você vê essas descrições nos pormenores, e é bem interessante. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica perdendo muito tempo ali só lendo essas notícias, porque é bem interessante, né? O Bento Ventania, empreiteiro de obras, atuava sozinho ou com seu pessoal excessivamente gesticulante, tagarela e estabanado. Daí o apelido, né, de Bento Ventania. Rodolfo Mota, calmo, valentíssimo e inteligente. Emissário modelar nas ferrovias. Escravos sob sua proteção chegariam ao destino pela razão ou pela força. Né? Uma frase que se utilizava com relação a isso. Que de todo jeito o escravo ia chegar ao destino. Carlos Garcia, cocheiro de temperamento audaz, defensor do povo miúdo, que seria, né, a minoria, em suas desavenças com as autoridades policiais. Então, ele traça aqui esse perfil desses homens que foram encontrados nessa documentação, que eram os caifazes. Porque, na verdade, tinha esses homens na linha de frente, né? Inclusive na Guerra do Paraguai, a gente vê várias menções à capoeira com relação a esses homens específicos, né? Em outros vídeos eu já trago isso para vocês, de esses homens que foram encontrados capoeirando na frente de bandas, por exemplo, né? Algo muito interessante. O que a gente quer trazer aqui é que a população, que o povo
teve sua participação com muita força na abolição da escravatura, que não foi algo de cima para baixo, que simplesmente deram uma ordem e acabou a escravidão. Foi diante muita luta, e isso tem que ficar claro. Porque até hoje a gente percebe coisas assim, tipo, o deputado tal fez tal coisa. E eu fico super irritada porque não leva em consideração a classe trabalhadora, a nossa luta diária, o nosso dia a dia, o que a gente vem fazendo, porque parece que vem de cima para baixo, mas tudo que a gente consegue de conquista é através de muita luta. E nesse caso aqui, é através de muita morte, muito sangue, para a gente conseguir essa abolição da escravatura. Então, vamos pensar nisso. E ele traz os populares nas ruas de São Paulo. Em agosto de 1887, um grupo de cerca de 2.000 desordeiros, em sua maioria negros, percorreu as ruas de São Paulo, à frente da banda de música da Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios, entrando em conflito com a guarda. Lembra que a gente já também falou muito nesse canal, né? Essa palavra desordeiros, pode ter certeza que tem capoeira aí. Lembra de Marcílio Dias, que foi recrutado para a Guerra do Paraguai quando estava capoeirando em frente a uma banda? A gente pode também fazer as conjecturas com a história da capoeira de Pernambuco, né? Com o nascimento do frevo, que nasce dos pés dos capoeiras. Então, se você não for inscrito nesse canal, se inscreve e toca no sininho para não perder nenhum vídeo aqui, porque nós pretendemos fazer toda a história da capoeira no Brasil inteiro, porque eu acredito que tinha capoeira no Brasil inteiro. Mas nesse fato aqui, 2 meses depois, a Secretaria de Polícia registrava que os negros voltavam à carga. As praças foram agredidas a cacete e os desordeiros tentaram desarmá-las, sendo impedidos apenas pela cavalaria. A presença de homens com habilidades marciais era evidente, né? Com essas habilidades de luta, com essa habilidade no corpo, era extremamente evidente, porque eles lutavam corpo a corpo, né? Como foi também na Guerra do Paraguai, e a gente já estudou aqui nesse canal em vários vídeos sobre essa questão. E se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários que nós vamos fazendo as nossas conjecturas, porque você está aqui, Capoeira, até esse ponto do vídeo, porque você quer aprender. Então, já deixa o seu like para eu saber que você gosta de vídeos assim e continuar por aqui produzindo para você. Mas lembre-se que nós estamos aqui estudando um autor específico, né? Pedro Figueiredo Alves da Cunha. Então a gente tem que ser fiel ao que o autor traz. Por mais que a gente faça as nossas críticas, como eu já discordei em alguns pontos do professor Carlos Eugênio, não, da pesquisa em si, que para mim ele é o supra-sumo, né? O cara que abriu o caminho para todo mundo, gosto demais. E mas naquele momento específico não tinha outras pesquisas para a gente fazer o comparativo. Hoje tem muitas pesquisas, então a gente pode fazer os comparativos e fazer as nossas próprias conjecturas. Então a gente tem que trazer o autor e trazer as nossas leituras, entender com outro olhar. Por isso que eu trago da forma que o autor traz, mas nós já discutimos também por que eu não concordo que capoeira seja arte marcial. Já tem 2 vídeos específicos no canal, se você não assistiu, assista. Mas essas missões no interior, ele vai trazer de coragem e infiltração 2 nomes específicos. Antônio Paciência, especialista em missões de longo cuidado de simulação, empregava-se em fazendas usando vários ofícios manuais até descobrir meios de libertar os cativos. Vê que ele tinha essas habilidades manuais, muitos eram pedreiros, marceneiros, carpinteiros. Ele se infiltrava ali como trabalhador para entender como é que ele ia fazer, né, alguns meios para libertar os indivíduos que estavam lá cativos. Porque veja a paciência, né? Que apesar de ter escravidão, também tem esses trabalhadores livres que iam nas fazendas oferecer os seus trabalhos, né? Conta-se os relatos que Besouro Mangangá também fazia isso, ia nas fazendas, oferecia seu trabalho, né? Seus trabalhos manuais para ter o seu dinheiro ali, mesmo sabendo que Besouro Mangangá não é do tempo da escravidão. Mas naquele momento histórico, apesar de ter ocorrido a abolição em 1888, no início do século XX ainda existia muito trabalho escravo, tanto é que Besouro foi um dos caras que lutaram, né, contra esse processo. E até hoje a gente vê trabalho análogo à escravidão, porque nós temos esse racismo estrutural até hoje. Mas aí é um debate para outros vídeos. Outro nome que ele traz, Antônio Preto. Preto, reforçado de olhos vivíssimos, penetrava à noite no cercado das fazendas para convidar cativos a fugir. Lembra dos negros sedutores, né? A sedução era algo específico e condenado pela lei, mas que se fazia muito, né? Esse Antônio Preto foi assassinado ao transpor a porteira de uma fazenda em Belém do Descalvado. Então, veja, né? Ele tinha esse costume de fazer essa sedução, de ir lá fazer com que os cativos, né, fugissem e em algum momento acontece o seu assassinato. O que é importante entender, camarada, é que essa luta nunca foi pacífica, né? Que houve uma resistência escrava, né? Diante de tanta violência. E o Mestre Pedro traz aqui 13 episódios, né? Da comarca de Belém do Descalvado, onde Antônio Preto foi morto. Registraram-se 13 episódios de contestação escrava violenta, de homicídios de feitores, insurreições e plantéis inteiros.
E o abolicionismo aí vem como uma somatória, né? As revoltas ajudam a compreender o contexto dos caifases. O abolicionismo era uma somatória de ações entre cativos inconformados e setores da massa urbana, não apenas resultado da ação desses infiltrados, mas resultado da ação do povo em si. E os caifases eram um produto importante, né? Dentro desse processo. E tudo indica, pela documentação, que tinha capoeira no meio. O Antônio Bento, né, e os seus guarda-costas, que eram os caifases, né, a gente vai ver aqui em Gazeta de Notícias, que foi um jornal em 11 de dezembro de 1898, que ele vai falar assim: Antônio Bento, ereto, com um casacão felpudo, que lhe descia abaixo dos joelhos, aflagrava o cavanhaque baixo entre negros que sorriam. Menino, olhe que isto não é brincando. Eles não nos poupam, é o pau e a bala que nos recebem. Se você quer meter-se nisto, disponha-se como um soldado que quer ir para a guerra. Então, a proteção do líder era garantida por esses negros habilidosos, né? Esses negros habilidosos em luta. O capitão do mato que ameaçou Antônio Bento foi surpreendido por dois caifás. Um negro surgiu e raspou os bigodes, o cabelo e as sobrancelhas do agressor, com grande habilidade de navalha, porque apesar do Antônio Bento não ser a favor da navalha, esses negros que cuidavam dele, que eram seus guarda-costas, eles tinham grande habilidade na navalha, por isso que também é uma conjectura a se fazer que no meio dos caifás tinham capoeiras. Esse vídeo aqui não substitui a leitura, leiam e façam suas próprias conjecturas, né? Entre os capoeiras e os caifás. Os caifás usavam o cacete como única arma permitida por Antônio Bento, né? Coincidindo com essa tradição da capoeira de usar navalha. Atuar na linha de frente contra capitães do mato exigia destreza corporal, que era comparada ao quê? À destreza corporal dos capoeiras. Inclusive, quando foi para o Código Penal como crime, uma das escritos que está lá é isso, né? Você pega em habilidades corporal com destreza. Isso é bem interessante. E alguns abolicionistas morreram nesses confrontos, né? Então, Coelho Neto conviveu com os caifás, escreveu em 1928 um dos primeiros artigos a defender a capoeira como autêntica luta nacional, argumentando que a navalha teria estragado a capoeira, seguindo exatamente a lógica do movimento, porque o Antônio Bento já proibia a navalha para justamente não deixar esse caráter marginal que a capoeira tinha a partir desse movimento, que foi um movimento também inserido a partir de 1850, que a gente já discutiu também aqui neste canal. Esse é um ponto importante, uma conjectura importante a se fazer dos capoeiras e os caifases, assim como as maltas no Rio de Janeiro. E se a gente for fazendo a ligação dos pontos, a gente vai perceber que a capoeira estava no Brasil inteiro. Então, camarada, se no seu estado tiver pesquisa histórica com capoeira, se a gente não souber, se tem gente pesquisando, coloca aí nos comentários para a gente fazer as conjecturas. E se não tiver no seu estado, você pode ser o capoeira que vai fazer essa pesquisa. Então, rumo a Santos, né, que era a cidade libertária, toda essa rede abolicionista tinha um destino final, que era Santos, chamada Canaã dos Escravos, onde os cativos encontrariam a liberdade tão logo chegasse. Anônimos da história, né? Os caifases eram, em sua maioria, anônimos que lutaram e morreram pela libertação dos cativos, sem registro de seus passos. Isso é interessante, né? Indivíduos que a gente não estuda nos livros de histórias, mas que foram extremamente importantes para a libertação da escravidão negra no Brasil, na libertação dos escravos. O movimento popular, sua atuação revela a extensão popular do abolicionismo, que não foi algo feito de cima para baixo. Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A gente já sabe que isso é uma furada mais, né? Pelo menos no meu tempo de escola, na disciplina de história, era assim que se estudava. Então me diz aí, camarada, como foi que você estudou, né? Na sua época, como era, ou se você é estudante hoje, como é que é falar desse movimento, mas eu sempre estudei assim, né? Que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Nunca tive, antes da pesquisa científica, antes de mestrado, doutorado, essa ideia, nem na faculdade a gente discutia isso, porque a gente estava em outros pontos, né? Mas na faculdade a gente começa a ter o senso crítico, né? Sobre certas coisas. Nunca pensei nisso, que eram os operários, cocheiros, pessoas da população em geral, e no nosso caso, né, o interesse da nossa pesquisa, os capoeiras estavam ali na luta contra a escravidão. Então, essa valentia era necessária, tanto na cidade quanto nas fazendas. A coragem, as habilidades de luta eram indispensáveis em cada etapa da luta abolicionista, ou seja, a habilidade corporal, a habilidade do corpo com destreza, era muito importante e foi importante na libertação dos escravizados. Então, pense nisso, que capoeira tem que ter propósito, camarada. Toda vez que você estiver estudando, lembre-se disso, que a roda é um fim, mas que a gente precisa entender aquilo que a gente está praticando. Então, na roda do conhecimento tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meu camarada, até o próximo vídeo.